Quando eu cheguei, como sempre, a primeira coisa que ele me pediu foi o dinheiro. Mas eu não tinha nada para dar. Comecei a chorar e contei para ele o que tinha acontecido. E ele não acreditou em mim. Disse que eu estava mentindo, que certamente eu havia gastado tudo com alguma besteira por aí. Que ele não queria nem saber. Depois de ter me batido muito, ele disse que eu tinha 2 dias para conseguir levantar o dinheiro. Era uma quantia alta e eu não sei de onde ele tirou esse valor. Se em 2 dias eu não conseguisse o dinheiro, eu ia ter sérios motivos para me arrepender. Eu sabia que ele era um homem perigoso que já tinha até matado uma pessoa. Eu fiquei em pânico. E agora o que eu ia fazer para conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo? No dia seguinte, assim que o sol se pôs, eu já estava na rua, desesperada para arrumar o máximo possível de clientes e tentar juntar a quantia que eu precisava para pagar o Vitor. A noite não estava indo nada bem, até que de repente parou um carro. Era um homem simpático que perguntou o que uma moça bonita como eu estava fazendo ali, no meio das prostitutas. Eu tomei aquilo como um elogio, mas no fundo eu estava tão preocupada em conseguir o dinheiro que eu não tinha tempo para essas coisas. Acabei propondo um programa para ele e ele disse que não era dessas coisas, mas acabou topando. Eu estava com pressa, entrei no carro e logo percebi que ele era um cara diferenciado. Ele se apresentou, se chamava Humberto e disse que estava encantado comigo. Assim que chegamos no local, eu comecei a perceber que o Humberto era um homem raro, desses que a gente só vê no cinema. Tivemos um entrosamento instantâneo. Ele estava interessado em mim, queria saber da minha vida. Eu acho que foi o primeiro homem que não me viu apenas como um corpo para satisfazer as suas necessidades. Ele tinha uma voz doce e tranquila, e eu me sentia completamente à vontade ali. Acabei contando toda a minha história para ele e nos emocionamos juntos. As horas foram passando e quando eu dei por mim, eu vi que eu já tinha perdido muito tempo e que eu não podia ficar ali de conversa com ele. Mesmo ele sendo um príncipe encantado, eu tinha que voltar para as ruas e conseguir mais dinheiro. Senão, o pior podia acontecer. E foi aí que ele disse que estava disposto a me ajudar. Dinheiro não era o problema. E ele queria saber se eu realmente estava disposta a mudar de vida, se isso era mesmo uma convicção. Eu disse que sim, que esse era o meu maior sonho. Eu não podia acreditar que um homem como ele havia atravessado o meu caminho. Ele era um anjo e disse que ia me ajudar a resolver aquela situação. E foi assim que aquele homem que eu mal conhecia cruzou meu caminho. Sem pedir nada em troca, ele foi falar pessoalmente com o Vitor. Ele não só pagou a minha dívida com ele, como comprou o meu passe para a liberdade. Eu quase não acreditei quando o Vitor disse que eu podia ir embora, mas eu não precisava mais trabalhar para ele e não devia mais nada. Eu devia isso ao Humberto, e mesmo ele não me pedindo nada, eu quis retribuir. Ele me disse que não precisava, pois se alguma coisa tivesse que acontecer entre nós, teria que ser por amor. Eu não sabia, mas eu já estava apaixonada por ele. Que outro homem fez tanto por mim assim, tão descompromissadamente? Ali se iniciava uma relação que ia mudar a minha vida e me mostrar o significado do amor e da dignidade. O Humberto era o homem que eu sempre desejei encontrar. Ele era o meu salvador, o grande amor da minha vida. Depois de alguns meses, nós fomos morar juntos. Estávamos apaixonados e eu me entreguei completamente àquela relação. Tudo na minha vida havia mudado. Os meus valores. Não era mais aquela menina deslumbrada como antes, que achava que tudo na vida se resumia a dinheiro. Eu tinha aprendido a duras penas que o mais importante nessa vida o dinheiro não compra. E isso havia mudado o meu jeito de pensar. O Humberto não me tratava de um modo diferenciado por causa do meu passado. E a gente colocou uma pedra nesse assunto, pois ele sabia o quanto havia sido difícil para mim ter vivido tudo aquilo. Eu agora era outra pessoa. Eu só queria esquecer tudo aquilo. Eu sabia que havia tido muita sorte, mas eu havia aprendido a lição. Eu sabia que de agora em diante eu tinha que lutar por mim mesma para ter uma vida melhor. Eu estava muito feliz ao lado do Humberto, mas a vida não podia parar por aí.
Acabei voltando para a escola e pensar que um dia eu fiz de tudo para fugir disso. Agora, eu era uma aluna exemplar. Humberto me dava o maior apoio para estudar e eu queria recuperar o tempo perdido. Para um dia poder fazer uma faculdade e ter uma profissão decente. Tudo estaria perfeito se não fosse pelo fato da minha mãe não querer falar comigo. Eu já tentei várias vezes, mas ela se recusa a atender os meus telefonemas. Eu só queria ter a oportunidade de mostrar a ela o quanto eu mudei, o quanto eu aprendi com a vida. Mas eu sei que tudo tem um tempo. E mais cedo ou mais tarde ela vai acabar me ouvindo e me perdoando. Eu sei que eu errei. Eu sei que tive muita sorte de coisa pior não ter acontecido. Agradeço todos os dias por ter encontrado Humberto, que me mostrou que outro caminho é possível. Felizmente, no meu caso, o amor venceu. Mas eu não sei se para muitas mulheres a realidade é bem diferente.